quero dizer para vocês que esta aula de hoje vai ser um romper na sua vida. Vamos destruir toda a mentalidade de escassez que você possa ter, toda a crença errada acerca da prosperidade, das finanças, de dinheiro, e você vai sair desta aula hoje mais ampliado com a sua mentalidade acerca da prosperidade, da riqueza ampliada e muito aumentada acerca daquilo que você vai conquistar na sua vida. Para a gente começar a aula, compartilhar o vídeo da aula de hoje, porque hoje nós vamos dar continuidade no que nós estamos tratando nesses 12 dias do desafio. Pastor, o que é o tema dessa aula? Qual é o assunto desse desafio? O assunto do desafio são 12 dias onde nós vamos mudar, vamos mexer nessa cabeça sua para mudar a sua mentalidade acerca do dinheiro, da prosperidade, da riqueza, das finanças, tudo que envolve essa esfera tão importante das nossas vidas. Se você estava ontem aqui comigo na aula, você viu, através das pesquisas, não são nem dados gerados por entidades cristãs, nem nada do tipo, mas são dados da mídia que eu mostrei para vocês ontem acerca dos problemas que a falta de uma mentalidade financeira correta causa na vida das pessoas, dos profissionais, dos casais. E eu mostrei para vocês ontem que você precisa ajustar a sua mentalidade e sair desta situação que provavelmente você ou passou ou está passando, tá bom? A gente falou ontem sobre diversos temas na primeira aula. Nós falamos que é preciso aprender a falar o idioma da prosperidade, porque você não aprendeu isso em lugar nenhum, nem na sua casa, nem na escola, às vezes também nem na sua igreja. Em lugar nenhum você aprendeu, e quando você se torna um adulto, é como se você precisasse começar a falar grego sem nunca ter estudado. O idioma da sabedoria financeira, ele precisa ser estudado e você precisa correr atrás desse conhecimento por si próprio, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, se você não fez a tarefa da aula 1, você precisa acessar lá. Então, você que quer sair desse desafio com a sua mente ampliada, com a sua mentalidade mudada na questão financeira, você precisa fazer todas as tarefas de todas as 10 aulas. Pastor, não sei como que eu faço essas tarefas. Na descrição de cada aula lá dentro tem o link da tarefa para você preencher. É muito fácil, muito simples. Você só entra no link e responde as perguntas, tá bom? Então nós falamos na aula de ontem, né, que qualquer coisa que você multiplica por 0, o seu resultado vai ser diferente. Quem aí aprendeu o código X? Quem aprendeu o código da transformação da multiplicação na aula de ontem? O código X é a matemática fazendo o trabalho dela, te ensinando como que você vai ter um resultado extraordinário, como que você vai crescer em todas as áreas da sua vida. E nós aprendemos ontem que para alguma coisa crescer, ser multiplicada, aumentar, ela precisa ser plena. Por quê? Porque Deus não multiplica coisas ruins. Então você, quando é pleno em você mesmo, na sua vida, na sua identidade, no seu propósito, você está apto para que Deus possa exponencializar você, te dando resultados extraordinários. E, pastor, mas por que prosperidade e riqueza? Porque isso vai ser ferramenta nas suas mãos para você cumprir o seu propósito, tá bom? Vamos entrar nessa aula de hoje aqui, e o nosso tema de hoje, na aula 2, é como vencer a escassez e alcançar a prosperidade financeira. Se você quiser vencer a escassez, digita isso aí e declara agora aí nos comentários da live: eu vou vencer a escassez. Eu vou vencer a escassez. Pastor, eu não sei o que é escassez. Nunca ouvi essa palavra escassez.
Você vai precisar assistir a aula da semana passada, a aula de aquecimento do nosso desafio que foi feita também, está lá dentro da plataforma, você pode assistir lá, eu ensinei, vou dar só uma pinceladinha aqui. A escassez, ela é a limitação. A escassez, ela é a falta de opções. A escassez é você não ter opções para escolher aquilo que você gostaria, você precisa aceitar o que tem. Digita comigo aí, eu vou vencer a escassez. E eu vou entrar aqui no assunto da aula de hoje, tá bom? Tem uma citação, eu coloquei aqui para começar falando com vocês sobre isso, de um livro muito famoso. Se você não leu, anota aí para você ler depois, tá bom? Os Segredos da Mente Milionária. Anota aí porque, pastor, esse livro é um livro cristão? Não é um livro cristão, é um livro de princípios financeiros que vai abrir o seu entendimento como você vai lidar com a sua vida na área financeira. Ele diz o seguinte, o autor do livro: o objetivo não é simplesmente estar no topo, mas sim vencer os obstáculos e aprender a se tornar um ser humano mais forte, mais sábio e compassivo. O autor desse livro, Segredos da Mente Milionária, ele está dizendo assim que por que nós queremos prosperar financeiramente? Por que nós queremos crescer na nossa vida financeira? Não é simplesmente para estar numa posição ou para possuir algo, mas sim para vencer obstáculos, aprender a nos tornarmos ser humanos melhores e também sermos sábios e compassivos. E com essa reflexão em mente, vamos aprofundar no tema da mentalidade financeira. E eu quero falar para vocês que para vencer a escassez, você precisa entender que todos nós temos crenças, todos temos um pensamento estabelecido acerca do dinheiro, estabelecido acerca da abundância, estabelecido acerca da prosperidade. Todos nós, não importa se você fala assim, pastor, eu não tenho. Tem sim. Às vezes é inconsciente na sua vida. Mas você tem. Por quê? Porque isso é formado em nós durante a nossa vida. Então você tem crenças acerca do dinheiro. Agora o importante é, essas crenças são corretas ou são crenças que te limitam, te paralisam e te bloqueiam de conquistar a prosperidade e a abundância que você está buscando? E por que não dizer que Deus tem para você? Nós começamos a aula da semana passada lendo João 10:10, onde Jesus fala assim que ele veio para que nós tenhamos uma vida abundante. Uma vida abundante, ela nunca vai ser só numa área, porque quando ela é abundante, ela expande-se e ocupa a totalidade. Isso é abundância. Abundância não existe limitação. Então, para dizer que uma vida é abundante, ela é espiritual, ela é emocional, mas ela é também física e financeira. Ela é na saúde, é em todas as áreas. E precisamos, então, mudar a nossa mentalidade e desenvolver uma visão ampla e positiva acerca da prosperidade, da riqueza. Irmãos, nessas aulas você vai me ouvir falando diversas vezes a palavra prosperidade. Você vai me ouvir falando diversas vezes a palavra riqueza. Você vai me ouvir falar muitas vezes a palavra abundância. E eu quero mostrar para você que você tem crenças acerca dessas coisas já formadas em você. Porque se você me ouvir falando essa palavra riqueza, abundância ou prosperidade e você se incomodar com isso, isso mostra que você tem uma crença formada já dentro de você que rejeita tudo isso. Pensa comigo, se você tem uma crença que rejeita a prosperidade, rejeita a riqueza e rejeita a abundância, por que você acha que você vai conseguir prosperar? Por que você acha que você vai conseguir crescer financeiramente com uma crença já dentro de você mesmo contra essas coisas? Tem um versículo bíblico que vai nos ajudar aqui então hoje, nessa jornada, que é Filipenses 4:19. E ele vai dizer o seguinte: o meu Deus, segundo a sua
riqueza em glória. Espera aí, pastor. A riqueza é de Deus. Deus, a Bíblia mesmo fala que Ele é o dono não só do ouro e da prata, mas de tudo. Tudo é de Deus. E o versículo aqui em Filipenses fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Essa passagem nos mostra que Deus é a fonte de toda a provisão nas nossas vidas, que precisamos e podemos confiar nele para suprir as nossas necessidades. E como eu falei para vocês, nós estamos falando de prosperidade, de abundância e riqueza, sim. Porém, nós não vamos sair dos princípios da palavra de Deus. Nós não vamos sair fora daquilo que é o princípio bíblico para nós aplicarmos na riqueza. Mas pastor, não tem nada a ver falar de Deus e falar de riqueza e de finanças. Não, irmão. Então por que na Bíblia está se falando no contexto financeiro mais vezes até mesmo do que se fala da salvação? Se fala do contexto, talvez não fale a palavra riqueza nem a palavra dinheiro, mas o contexto mais do que a salvação, porque é algo importante, porque é algo necessário para a vida das pessoas, porque é algo que traz relevância para a vida do ser humano. Então, a verdadeira riqueza não é apenas física, mas ela é um estado da alma. Queridos, se a Bíblia está dizendo assim, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, aí se você é alguém muito religioso, você fala assim, ó, então Deus, ele vai me suprir na minha vida emocional, ele vai me suprir na minha vida espiritual, vai expulsar todos os capirotos da minha vida, vai curar minhas feridas na minha alma, vai me dar a salvação, mas não vai suprir a sua necessidade física, não vai suprir os seus desejos de avançar, de crescer e até mesmo ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Será que é isso aqui que o versículo quis dizer? Não é. Por quê? Porque Deus está falando assim, que a Bíblia está falando que Ele é um Deus de riqueza. Meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir. Então, querido, quando nós falamos de riqueza, nós não estamos falando apenas de dinheiro. Riqueza não é dinheiro, riqueza é um estado da alma. Tem pessoas ricas, tem pessoas tremendamente prósperas que não estão cheias de dinheiro. Estão numa jornada de crescimento, estão numa jornada de avanço financeiro também, mas ela é uma pessoa totalmente repleta da riqueza de Deus na vida dela. Isso é sermos plenos em amor, em paz, em alegria, em saúde física, emocional, espiritual e também financeira. Agora, pastor, como que eu vou alcançar esta prosperidade? Como que eu vou alcançar essa riqueza que a Bíblia está falando? Ou que nós estamos tratando aqui financeira? Tem muita gente que fala assim, eu não posso me considerar uma pessoa abençoada, próspera, rica, eu não posso, eu não consigo. O que vai fazer a diferença na sua vida, se você é ou vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera e abençoada, é a história que você está contando sobre você mesmo. Se a história que você conta sobre você é de que você é sempre o coitadinho, é que você é sempre o prejudicado, se a história que você conta é que todo mundo tem chances menos você, se a história que você conta para você mesmo, na sua mente, porque nós estamos falando de mentalidade, tá bom? É que
Você, porque você não teve oportunidade, porque você não estudou numa escola boa, porque você não tem um bom trabalho, porque não te aprovaram na prova que você fez, no concurso que você prestou, porque você não nasceu com sorte, você nasceu... Qual é a história que você fica contando para você mesmo para justificar a sua falta de resultados? Qual é, querido, a história? Resultados financeiros também. Qual é a história que você conta? Ah, pastor, eu tive que sair da escola para trabalhar. Ah, pastor, não me deram chance, não me deram um bom trabalho. Não, me mandaram embora injustamente do trabalho que eu tinha. Não, eu tive que trancar a minha faculdade, porque eu não consegui pagar. Qual é a historinha que você conta para você mesmo para justificar a sua falta de resultados? Quer dizer para você, querido, que você será aquilo que você diz sobre você mesmo. A prosperidade e a riqueza, queridos, ela vai começar primeiramente aqui, ó. Quando você se enxergar como alguém, mesmo que ainda não possua de fato, mas possui o potencial, a vontade, a garra, a força de vontade de fazer as coisas acontecerem na sua vida. A história que você conta sobre quem você é, isso é o que realmente você vai ser. O tema da nossa aula é como vencer essa mentalidade. O que essa mentalidade representa? De vitimismo, de coitadinho de mim, de não me deram chance, de todo mundo consegue menos eu. O que essa mentalidade representa? Ela representa uma mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, ela é baseada em duas coisas principais: o medo e a falta de confiança. A mentalidade de escassez, ela se baseia principalmente no medo e na falta de confiança. As pessoas que possuem essa mentalidade de escassez, elas estão todo o tempo preocupadas em perder aquilo que ela nem tem na verdade. E elas passam a viver ansiosas. Tem gente que tem até posses, tem recursos, mas também tem uma mentalidade de escassez. Tem uma mentalidade de escassez. A questão do ter não é o principal, né, quando a gente fala de mentalidade. Pensa comigo. Não sei se você já ouviu a história de algum dos ganhadores da Mega Sena ou algum dos ganhadores dos reality show da vida aí. Quantos deles passam-se pouco tempo depois já perderam tudo que possuíam? Por quê? Porque essa pessoa que sempre teve essa mentalidade de escassez, sempre teve essa mentalidade, de repente recebeu posses. Mas isso não mudou a mente dela. Recebeu acesso àquelas posses, não transformou quem ela era por dentro e a história que ela sempre contava sobre ela mesma. Então, em pouco tempo, a mentalidade de escassez faz com que essa pessoa rapidamente perca, gaste, faça qualquer coisa ao fim de acabar com aquilo que ela recebeu. Então você não precisa somente de possuir para ter uma mentalidade de abundância. Você precisa primeiro mudar a sua mentalidade financeira. Sabe por quê? Você pode amanhã, depois de amanhã, se você é daqueles que conta com a sorte, achar uma mala de dinheiro, como eu falei nas aulas anteriores. Se isso acontecesse com você, você teria a mentalidade financeira suficiente para não perder tudo. Agora, as pessoas com a mentalidade financeira de escassez, ela é baseada na falta de confiança. Por quê? Porque elas têm medo de perder e vive ansiosa. Elas também acreditam que as oportunidades não são para todos e muito menos para elas. Elas não acreditam que elas podem sair daquele contexto que ela cresceu, que ela viveu, que ensinaram para ela e ter uma vida diferente, ter uma vida com mais conforto, com mais abundância financeira. Ela não acredita. Por quê? Porque assim como eu falei ontem, quem tem a mentalidade de escassez, ela pensa o seguinte:
para eu conseguir possuir riquezas e prosperidade financeira, alguém vai perder. Quem tem essa mentalidade, ela pensa dessa forma por quê? Porque geralmente ela é alguém pobre. E eu falei para vocês na aula da semana passada, o que é alguém pobre? É alguém improdutivo. Como essa pessoa é improdutiva e o significado de pobreza é improdutividade, essa pessoa pobre, improdutiva, ela tem uma mente de escassez. Ela não pensa que para ela crescer, para ela prosperar, ela vai produzir. Não, ela vai ter que tirar de alguém para pegar para ela, porque ela mesma não quer saber de produzir. Então elas acreditam que as oportunidades são limitadas e que elas precisam competir com outras pessoas para ter sucesso. Agora, como é que surge essa mentalidade de escassez? Vou dar aqui para vocês alguns tópicos, tá bom? De como é que surge a mentalidade de escassez. Primeira coisa, pelo medo de arriscar. A mentalidade de escassez é mostrada no medo de arriscar. Sabe aquela pessoa que não faz nada diferente, que não tenta nada, não tem coragem para começar nada, nem para começar em um novo trabalho, nem para passar pela rua de trás. Quando sai para trabalhar, ela não faz nada diferente, ela tem medo de arriscar. Quem dirá empreender? Quem dirá aprender algo novo? Quem dirá tentar uma coisa diferente na sua vida? Por quê? Porque esse medo de arriscar faz com que essa pessoa tenha foco apenas na falta de recursos, na falta de oportunidade. O foco dessa pessoa que desenvolveu essa mentalidade de escassez está só, não vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, porque e se acabar? Ela não pensa em crescer, em avançar e produzir, não, ela só pensa, e se acabar? Não, vou pegar isso aqui, vou segurar, vou reter, não vou abençoar ninguém, não vou dizimar, não vou ofertar, porque e se acabar? E se acabar? Mentalidade de escassez. A pessoa com a mentalidade de escassez, geralmente ela tem esse medo de arriscar, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Eles têm medo de perder o pouco que têm, por isso não se permite nem sonhar e nem tentar alcançar os seus próprios objetivos. Outro sintoma de uma mentalidade de escassez é a mentalidade de consumo. A mentalidade de consumo. Embora a pessoa não possua recursos, às vezes nem possui tantos recursos, ela pode ter dificuldade de poupar e planejar o seu futuro. Por quê? Porque eles tendem a gastar desenfreadamente. Porque eles tendem a gastar mais do que ganham. Porque muitas vezes não conseguem se planejar nem para uma emergência, nem para um imprevisto, nem para fazer uma viagem que seja. A mentalidade de consumo é aquela pessoa que a gente falou na aula de ontem, que representa o sinal de menos na matemática. É o consumidor, é o que consome, que só faz reduzir, só diminui, só subtrai. Se é da empresa, ele tira todo o dinheiro da empresa. Se é da família, é só gastando e gastando e gastando. A mentalidade de consumo é um sinal da mentalidade de escassez. Por quê? Porque quem tem mentalidade de abundância trabalha não com a subtração, mas trabalha com o quê? Com a multiplicação. Então, para você aplicar na sua vida essa mentalidade de abundância, que é o nosso objetivo aqui nesse desafio, você precisa sair de uma mentalidade de consumo. Ah, pastor, mas qual é o sentido de eu ter abundância financeira e não poder consumir? Tá pensando errado. Porque enquanto você não tem abundância, você vai ter que consumir somente o que for possível. Quando você tiver depois, lá na frente, essa abundância toda que você gostaria, aí sim você vai ter mais liberdade para consumir. Mas enquanto isso não acontecer, você vai consumir dentro das suas capacidades. Outro sinal de uma mentalidade de escassez é a inveja. A inveja dos outros, queridos. Uma pessoa que ela olha para a vida de alguém
e ela fica com inveja e fala assim: mas por que que aquela pessoa possui e eu não? Eu queria ter aquilo que ela tem. Essa é uma demonstração da mentalidade de escassez, porque você pode olhar para a vida da pessoa e você pode até mesmo querer ter os resultados que aquela pessoa tem. Almejar ter algo parecido, igual, mas não o algo daquela pessoa. Tem uma estratégia para você quando você olha para alguém que você admira, que tem resultados e você fala: eu quero ser como essa pessoa. Ou se você tem um olhar ainda malicioso, você fala: eu quero ter o que aquela pessoa tem. Você fala assim: eu não aceito para minha vida nada menos do que isso. Ou seja, você deixa a pessoa lá no lugar dela, com as coisas dela, com as conquistas dela, e você coloca para a sua própria vida uma meta, um objetivo, que é: eu não aceito nada menos que isso. Eu não aceito menos que isso para minha vida. Não aceito menos para minha vida. Se você não agir assim, a inveja e os ciúmes pode levar você a sentimento de frustrações, de descontentamento e pode até prejudicar os seus relacionamentos. Alguém que vive com inveja, vive com ciúmes, primeiro, ela demonstra para Deus que ela não está contente com o que tem. E aí deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando, queridos, de crescer, de prosperar, amém? Mas isso não significa que você é descontente com o que Deus te deu. Se você ainda almeja algo maior, almeja algo melhor, ainda almeja o crescimento, você precisa ter isso em mente. A fase que você está é a sua fase atual. E você precisa ser grato por tudo que você tem nessa fase atual. Porque se você está nessa fase, ela é um reflexo da sua capacidade, dos seus conhecimentos. A fase que você está hoje é um reflexo dos lugares que você anda, das pessoas que estão ao seu redor. Então, se você quer ir além disso, você primeiro precisa ser grato pelo que você já tem hoje. Porque os ingratos, queridos, eles não vão prosperar. Os ingratos, eles não vão prosperar. Aqueles que reclamam, que murmuram do que tem, você viu aquele povo no deserto. Eles não prosperaram. A geração que murmurava e reclamava daquilo que Deus entregou para eles, eles não entraram na terra prometida. Agora, se você sabe que você ainda não chegou no seu objetivo, seja grato pela fase que você está e faça o que é preciso fazer para você passar para a próxima fase. Outro sintoma, vou correr aqui, de alguém que tem uma mentalidade de escassez, é focar sempre na dificuldade, sempre no problema, focar sempre nas limitações. Queridos, você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa mais ousada, mas sempre em alguma coisa você vai ter uma dificuldade, você vai ter uma limitação, você vai ter algo que você vai precisar superar, algum problema que você vai precisar resolver. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser no seu casamento, pode ser na sua vida espiritual. Você vai sempre ter algo que precisa ser resolvido. Agora, uma pessoa que tem uma mente de escassez, ela vai se concentrar em quê? Somente no problema. Olha, pensa comigo aqui. Você é um empreendedor e aí você quer crescer na sua vida profissional, no seu empreendedorismo ou lá no seu trabalho mesmo. Mas você tem um problema. Na sua empresa você tem um problema. Tá dando um problema lá e você não está sabendo o que fazer. No seu trabalho tem alguém lá se levantando contra você e querendo te queimar para o seu chefe. Se você é alguém que tem uma mentalidade de escassez, você vai focar toda a sua energia no problema, na pessoa que está te gerando o problema e não na solução do problema. Uma pessoa que tem uma mentalidade abundante, queridos, ela já aprendeu, ela já entendeu que para ela crescer, para ela avançar, ela precisa amar problemas. Como assim, pastor? Deus me livre. Irmãos, as pessoas que são mais desejadas nas empresas, os profissionais que são mais bem remunerados, as pessoas que mais
se dão bem financeiramente são as pessoas que resolvem mais problemas. A sua empresa, o que ela faz? Ela resolve o problema do seu cliente. Você lá no seu trabalho, o que você faz? Você resolve o problema do seu chefe. Às vezes o problema que eu digo é uma tarefa que ele não quer fazer. O seu cliente não quer fazer a tarefa que ele te paga para fazer. É o problema dele. Não importa qual seja o problema. Se você faz e faz com prazer, tudo bem, para você é o seu trabalho, é a sua paixão, é a sua profissão, mas para ele é um problema e ele não quer fazer. Agora, quanto mais e mais difícil o problema que você resolve, mais você vai ser recompensado por isso. Então você não pode focar no problema se você quer crescer. Você tem que focar na solução. Em vez de pensar em como superar os desafios, as pessoas que têm essa mente de escassez, ela pensa só no problema. Ela gasta a sua força, ela gasta a sua energia focado 100% do seu tempo. Aquela pessoa vai se ver comigo, ele não poderia ter feito isso. Não, aquele problema lá na minha empresa está me matando. Você vai apenas ficar paralisado na situação que você está. E agora eu quero falar sobre um sinal mais importante para você identificar a crença e essa mentalidade de escassez, que é crenças acerca de dinheiro. Fala aí comigo assim, ó, nos comentários. Eu vou destruir a escassez. Se você entender isso que eu vou falar aqui agora para você, queridos, você vai de verdade fazer isso. Eu vou destruir a escassez. Coloca aí nos comentários e mais uma vez eu peço para você compartilhar essa aula aí com alguém. Escolhe aí 3 pessoas aí mais próximas de você e assim como a gente fez ontem, você vai usar uma estratégia. Vamos pegar esse pessoal pela curiosidade. Você vai falar, olha isso aqui que ele está falando e sai correndo de lá e deixa para ele só o link. E não fala mais nada e deixa a pessoa entrar aí na aula e ela vai aprender como você está aprendendo aqui. Vocês estão aprendendo aí, irmãos? Posso falar então aqui qual que é a crença limitante sobre dinheiro que vai abrir a sua mentalidade, que vai te liberar para de verdade entrar numa mentalidade de abundância? Qual é a crença errada? Vou falar da crença errada, tá bom? E depois vou te ensinar a trocar essa crença pela crença correta. Quais são as crenças erradas sobre dinheiro que as pessoas têm? Às vezes você já ouviu isso dos seus pais, às vezes você já ouviu isso dos seus professores, às vezes você já ouviu isso até mesmo de alguém que deveria te dar o melhor ensinamento. Acreditar que o dinheiro é algo limitado e que é difícil ser conquistado. Pensa comigo, queridos. Se eu falar para você, olha, tem uma coisa que é boa, que vai te fazer viajar, vai te fazer comprar as coisas que você gostaria, vai te proporcionar conforto, você vai vestir as melhores roupas. Tem uma coisa aqui que poderia te ajudar muito, mas é muito difícil. Eu nem sei se eu falo para você. Se eu falasse de algo assim para você, você iria querer mexer com isso? Você iria querer mexer com isso se eu falasse, não, é muito difícil, eu acho que você nem vai conseguir. Primeira coisa que você precisa tirar da sua mente é que é difícil você crescer financeiramente. Essa é a primeira crença errada sobre dinheiro que você precisa tirar. Pode ser que está sendo difícil para você porque você não, como a gente falou anteriormente, não sabe resolver os problemas. Nenhum problema você não aprendeu a resolver. Você aprendeu a ficar esperando o governo mandar para você a picanha, o arroz, o feijão e tudo mais. E não aprendeu. E essa crença ela faz com que as pessoas se sintam incapazes de crescer, de aumentar suas rendas e de aproveitar até mesmo alguma oportunidade. Agora, olha só se você já não ouviu esse tipo de crença errada sobre dinheiro. Vou citar aqui para vocês. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já ouviu essa crença errada sobre dinheiro? Pastor, mas está na Bíblia. Não, meu irmão, não está na Bíblia isso aqui não.
E tá assim, eu li. Leu errado. Está na Bíblia que o amor ao dinheiro, ter o dinheiro, lidar com o dinheiro, não é a raiz de todos os males. E nem o dinheiro em si. O dinheiro, na verdade, ele nem existe. O dinheiro, na verdade, nem existe, queridos. O dinheiro, sabe qual é? Ele é uma moeda que representa essa energia que você troca. Vou dar um exemplo aqui, ó. A Jaque falou aqui, né, que a profissão dela é podóloga. Tudo bem. E o que é o dinheiro para Jaque, que é podóloga? Alguém que não quer mexer com aquele pé, por algum motivo, a pessoa não quer mexer com aquele pé. Ela vai lá na Jaque e fala: Jaque, mexe com esse pé aqui para mim e em troca eu te dou isso aqui. Que, na verdade, a Jaque vai falar assim: para mexer com esse pé e esse seu pezinho aqui, eu preciso de essa quantidade dessa sua energia. Porque a pessoa, ela conseguiu aquele dinheiro como? Empregando a energia dela, trabalhando. Ela já fez uma troca lá atrás. E agora, ela vai lá no salão da Jaque e vai falar: Jaque, mexe aqui nesse pé aqui e conserta ele para mim. A Jaque vai falar: eu faço sim essa troca com você, mas você precisa me dar tanto da sua energia. Aí essa pessoa pega esse valor que representa a energia que ela empenhou em trabalhar, em fazer alguma coisa e entrega para Jaque. Antes de existir o dinheiro, querido, já existiam as negociações. Já existiam as negociações antes de haver o papel ou a moeda ou o dinheiro eletrônico que você nem vê ou o Bitcoin. Antes de existirem essas coisas, já existiam as trocas. Então, o dinheiro em si, ele representa essa troca que é feita. Então, o dinheiro não tem como ele ser mal, porque o dinheiro é só a sua energia. E o versículo lá, ele está falando o seguinte: é o amor ao dinheiro. Esse sim é a raiz de todo mal. Então, quando vocês que falaram aí, eu já ouvi alguém dizer que o dinheiro é a origem de todos os males, é uma crença limitante. Sabe por quê? Se eu falar para você que o dinheiro é do diabo, a origem de todos os males, vamos dar esse exemplo aqui. Você vai querer mexer com isso? Você vai querer mexer com isso? Se eu falar para você que o dinheiro, ó, esse aqui é o dinheiro, tudo bem? Olha aqui, dinheiro. Vocês vão querer? Ele é a raiz de todo mal. Você vai querer mexer com isso? Não vai. Você vai fazer de tudo para não mexer com isso, se você acredita de verdade nessa frase. Só que você vai fazer isso muitas vezes inconsciente, você nem pensa para agir. Opa, é mal? Eu já entendi. Me ensinaram que é mal, eu cresci minha vida inteira aprendendo que era mal, então eu vou fazer o possível para não mexer com isso. E se precisar, eu vou mexer com o mínimo possível. Agora, como que você conserta isso depois de, sei lá, 30, 40 anos com isso na sua cabeça? Isso é igual um aplicativo aí no seu celular. Quando ele começa a ficar travado, sabe o que você precisa fazer? Apagar e depois baixar de novo. Você precisa substituir aquele seu pensamento, aquela crença que você tinha errada, por uma outra crença correta. Às vezes aquele aplicativo seu que ficou travando é porque você não atualizou ele. Aí ele perdeu as funções. Aí o que você precisa fazer? Ir lá, ou excluir, baixar de novo, ou atualizar. Então você hoje vai atualizar as suas crenças erradas. E você vai fazer com essa crença que o dinheiro é a origem de todo mal, vai atualizar ela agora, presta atenção. Então você já aprendeu que não é a Bíblia que diz isso, a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. Então se o dinheiro não é mal, o que ele é? Você vai falar o seguinte para você mesmo, para sua crença ser atualizada. Não há mal no dinheiro. Como, pastor, não há mal no dinheiro? Pera aí, crença, que você vai sair em nome de Jesus. Não há mal no dinheiro. Repete isso com a sua boca para ver se você consegue falar, querido, que às vezes tá tão grave que você não consegue nem falar isso. Não há mal no dinheiro. O mal está no que as pessoas fazem para conseguir o dinheiro. O mal está no que as pessoas fazem para obter o dinheiro. É ali que está o mal. O mal está no dinheiro ou está nas pessoas? Está nas atitudes das pessoas que fazem coisas erradas para conseguir o dinheiro. E o que
Muitos deles fazem depois com dinheiro na mão, também é mal. Só que a culpa não é do dinheiro, o dinheiro é algo inanimado, ele não faz nada. Vamos para a próxima? Atualizou essa daí, queridos? Vou repetir para você então, ó. A crença desatualizada é essa aqui, a crença errada. O dinheiro é a origem de todos os males. Tá errado isso, não tá na Bíblia, não tá em lugar nenhum. A crença atualizada que você vai colocar agora por cima dessa errada é: não há mal no dinheiro, o mal está no que as pessoas fazem para obtê-lo. Tá bom? Atualizou aí? Terminou de baixar? Download? Completou? Vamos para a próxima? Então vamos para a próxima. Próxima crença é pecado ser rico. Agora eu quero que vocês me ajudem a atualizar essa crença aqui. Como que vocês podem me ajudar a atualizar isso aqui, queridos? É pecado ser rico. Pra que você quer ser rico? Fala aí. É pra pisar nos outros? É pra tripudiar do seu ex-patrão? É pra largar os seus parentes de lado? Pra que você quer mexer com isso? Pra que você tá querendo prosperar? Fala aí pra mim. É pecado ser rico. Essa é uma crença e muitas vezes isso é repetido até mesmo na igreja. Que é pecado, que é errado, que não vai para o céu. A gente já vai falar de um exemplo aqui na Bíblia, tá bom? Agora, querido, pensa comigo. Só serve para você ser uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, se você tiver um propósito para isso. Dinheiro sem propósito, queridos, só vai corromper. O dinheiro, na verdade, ele só vai potencializar quem você já é. Ele só vai potencializar quem você já é. Ele só vai tirar para fora aquele que está aí dentro aí. Agora, se é pecado ou não, vai depender de como você vai se comportar. Agora, quando você tem um propósito para isso, não tem como ser, queridos. Não tem como ser pecado. Porque o pecado está nas suas ações, não está em algo inanimado. O pecado está nas suas ações. Está naquilo que você faz. Por exemplo, vamos supor que eu nem sabia que eu tivesse um avô que fosse milionário e ele deixou toda essa herança para mim. Mas eu não faço nem ideia, mas eu sou rico. Por quê? Porque eu tenho lá no meu nome lá todos aqueles milhões. Então, eu estou em pecado, mas eu nem sei que aquilo existe. Eu nem usei, eu nem fiz nada. Quer dizer, então é pecado só porque eu possuo? Não, é o que eu faria com aquilo que iria dizer se é pecado as ações ou não. Vamos para a próxima, para não demorar muito aqui. Atualiza rápido aí, tá? Esses aplicativos seu aí. Mais uma crença limitante aqui. Qual é? Eu nunca vou ter dinheiro suficiente. Lembra? A gente já falou sobre isso. Quem acha que nunca vai ter suficiente é porque tem medo. Tem medo de perder. Por quê? Porque não está também disposto a ir conquistar mais. E ó, dentro dessa daqui, eu vou ajudar vocês a atualizar uma outra crença que é: eu vou ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro, querido. Pode ficar tranquilo. Depois, se você já passou ali dos seus 8, 10 anos, pode ficar tranquilo. Você não vai ganhar mais dinheiro, a não ser que você seja um pedinte. Porque quem ganha dinheiro é somente criança e quem é pedinte. Então, você não vai ganhar dinheiro. Você precisa conquistar, fazer esse dinheiro. Como? Trocando a sua energia por algo, trabalhando em alguma coisa, empenhando a sua energia em algo, tá bom? Então esse pensamento de eu nunca vou ter dinheiro mostra um pensamento de escassez. Não, você gostaria de comer ali aquele prato no restaurante, você gostaria, é o seu sonho. Qual é o seu sonho aí, querido, no restaurante? Fala pra mim aí qual é o seu sonho. Não, toda vez que eu vou lá, eu olho aquilo lá que eu queria comer, mas aí depois eu olho pro preço e falo, não, não posso. Eu olho pro preço e falo, não tenho coragem, porque você acha que você não tem suficiente, porque você acha que vai acabar, porque você acha que depois vai faltar. Querido, se você
está querendo passar dessa fase para a próxima fase, você precisa saber que você está disposto a ir conquistar. Que há oportunidades em vários lugares, mas para isso você vai ter que ir atrás. Você vai ter que ir atrás, não vai poder ficar contando sempre com aquela mesma situação na sua vida. E agora a pior de todas, tá? Eu vou te ajudar agora a entender de uma vez por todas. Qual é a crença aqui? A crença é essa, ó. Só se eu for pobre que eu vou para o céu. Porque é dito que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus. Todo mundo aqui já ouviu essa, né? Quando você ouve alguém falar assim, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ir para o céu. Quando a gente ouve isso sem a explicação correta, a gente fala, ué, então eu não quero ser rico nunca, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Como que eu vou ser rico e não vou para o céu? Então eu não quero saber desse negócio de riqueza, de prosperidade. O pastor tá querendo levar a gente aí para não sei para onde aí, pastor, com essa conversa de mentalidade financeira. Porque isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Realmente, esta frase aqui tá na Bíblia. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso aqui faz parte, ele está lá em Mateus 19. Olha só, vou dar o contexto para você. Lá em Mateus 19, Mateus 19, versículo 16 em diante, Jesus se encontra com um jovem chamado de o jovem rico. O jovem rico. Agora Jesus tem uma conversa com aquele jovem rico. E o que ele pede para o jovem rico? Entregar tudo que ele tem para os pobres. Tem um segredo aqui, queridos, que às vezes a gente nem percebe. Um jovem, ele não seria rico por si próprio. Provavelmente, e aí não tem, isso é uma suposição, é uma interpretação, provavelmente ele seria um herdeiro, talvez. Um herdeiro que não teve que pagar o preço por aquilo e tal, que não sabia o valor do trabalho e tudo mais. E aí Jesus foi lá e pediu para ele entregar tudo que ele tem e ele se negou. E aí depois, Jesus saiu e falou com os seus discípulos, né? O jovem saiu triste para um lado, porque ele não quis dar toda a riqueza dele para os pobres. E Jesus saiu e disse para os discípulos assim, tá lá no versículo 22, Mateus 19, 22. Eu vou ler aqui. Em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus falou. Vamos agora entender isso aqui que Jesus falou. Por que Jesus falou é difícil um rico entrar no reino dos céus? Primeira frase que Jesus diz aqui. De quem vocês acham que Jesus está falando aqui? É de qualquer rico? Ou é de um rico que Jesus quis que ele abrisse mão das suas posses, da sua riqueza, e ele preferiu as riquezas ao invés de Jesus? Você acha que Jesus está falando de todos os ricos ou ele está falando justamente desse rico que estava conversando com ele nos versículos para trás? É difícil um rico entrar no reino dos céus? Sim, quando ele não tem o seu coração em Cristo, mas sim nas riquezas, porque se Cristo pedir para ele entregar tudo, ele tem que entregar. Aí depois Jesus vem e fala assim, ó, e eu ainda te digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Vou falar para você uma interpretação que ela também não é aceita por todo mundo, tá? Mas eu vou te falar mesmo assim. Dizem que lá nas cidades dos tempos de Cristo e posteriores também, existiam as portas principais da cidade, que eram aqueles portões que fechavam para manter a cidade segura, e existiam portas menores, que essas portas menores se chamavam agulha, e que para se entrar na cidade, em alguns momentos, só se entrariam por essas portas. E que os ricos que vinham com camelos e com posses e com produtos em cima dos camelos precisariam
passar com dificuldade por essas portinholas menores para entrar na cidade. É uma interpretação. Agora, queridos, é difícil você pensar que Jesus, que Deus, iria deixar alguém crescer, alguém justo, alguém honesto, crescer, prosperar financeiramente, conquistar riqueza e só por isso mandar para o inferno? Será que Jesus e Deus é desse caráter? Iria deixar você... Vamos supor que vocês que são empreendedores aqui, empreendedoras, ou até mesmo você que não é, vamos supor que você aí faz alguma coisa e do nada você estoura aí e fica rico. E você continuou servindo a Deus, continuou seguindo os princípios bíblicos, mas como você é rico, você não vai para o reino de Deus. Será que Deus é assim? Então a gente precisa parar de ouvir essas crenças de outras pessoas que elas tentam colocar sobre nós e começar a usar a nossa mente. A gente precisa tirar essas crenças que essas pessoas querem trazer sobre nós e começar a usar a nossa mente. Vamos atualizar então essa crença aqui, que o rico não vai para o reino de Deus. Como que o rico não vai para o reino de Deus? Se o maior mandamento que Cristo nos deixou é esse, Mateus 22, 36 a 38, onde ele disse assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. Agora, pode alguém que é rico cumprir esse mandamento? Com certeza. Com certeza alguém que é rico pode cumprir esse mandamento, queridos. Mas a gente ouviu falar de pessoas, ou dos seus pais, ou de alguém que, porque é rico, não vai para o céu. Queridos, Deus, ele não é injusto, tá bom? Então, quais são essas crenças de escassez, essa mentalidade de escassez? De onde que ela vem? Ela vem dessas crenças. Ela vem desse tipo, e existem muitas outras, ela vem desse tipo de crença para paralisar a sua vida, o seu crescimento, para tentar roubar você de conquistar aquilo que você está buscando e não viver a vida abundante que você quer e que Deus tem para te dar. Todos esses sinais que eu falei aqui para vocês estão relacionados e podem se reforçar, criando um ciclo vicioso na cabeça de uma pessoa, e ele vai se tornar muito difícil de ser quebrado. Todas essas crenças, elas vão blindando a sua mente, a mente de uma pessoa, a ponto dessa pessoa, sem pensar, tá? Sem pensar, às vezes até querendo prosperar, mas inconscientemente, se ela tem uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro, ela dá logo um jeito de queimar tudo. Se ela tem uma oportunidade de crescer no seu nível financeiro de vida, ela dá uma oportunidade de aquilo não dar certo. Inconscientemente, essas crenças, esses, né, no nosso exemplo aqui, esses aplicativos com problema, eles travam a sua mentalidade acerca das finanças e te fazem caminhar sempre nesse rumo de nunca sair do nível que está. Agora, a boa notícia é que a mentalidade de escassez, ela pode ser superada, ela pode ser atualizada e as pessoas podem aprender a desenvolver uma mentalidade de abundância e de prosperidade. Agora eu quero saber de vocês. Vocês querem aprender isso ou não? Querem aprender como atualizar isso ou não? Eu já dei boas dicas aqui para vocês. A irmã até falou aqui, ó. Tem muita gente rica que tem bom coração, mas do mesmo jeito que eu concordo, sim, realmente tem. E tem muita gente que fala que só porque uma pessoa é rica que ela não vai para o céu, usando como justificativa que riqueza e Deus não combinam. E nós já lemos lá em cima, no começo desta aula aqui, que Deus, na sua riqueza em glória, na sua riqueza, Deus tem riqueza. Então vamos falar aqui agora
de como superar essa mentalidade de escassez. Como que você vai crescer e avançar. Vou falar bem rapidamente aqui. Para vencer a mentalidade de escassez, precisamos aprender a pensar grande e acreditar que somos capazes. Você é capaz, você precisa crer nisso, de alcançar essa prosperidade. Eu falei ontem com você que primeiro você precisa se enxergar como essa pessoa. Você precisa se ver como alguém capaz de fazer isso acontecer. E você precisa identificar e mudar essas crenças erradas, como a gente estava falando aqui sobre dinheiro, e começar a desenvolver hábitos e crenças corretas para que você possa começar a caminhar na direção certa na sua vida financeira. Porque lembra, a prosperidade financeira ela não é um objetivo egoísta quando você tem um propósito, quando você vai direcionar um propósito. A riqueza na sua vida, a prosperidade financeira pode ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Uma ferramenta poderosa para você ajudar outras pessoas. Uma ferramenta poderosa para você pode até mesmo mostrar que você pode ser alguém próspero e ainda assim ser fiel a Deus. Como a gente estava falando do exemplo anterior. Agora, com uma mentalidade de abundância e com foco no aprendizado, no crescimento, todos podemos alcançar. Vocês aqui também podem alcançar seus sonhos financeiros e viver uma vida abundante em todas as áreas. A abundância é em todas as áreas. Volto a frisar isso aqui. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida é abundância, a abundância nunca vai ser só em algumas áreas da vida. Não tem como, senão não é abundância. Tem um versículo, não estava aqui no nosso roteiro, que fala assim, eu vou dar para vocês em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Eram recipientes que eram cheios de grãos. Eles enchiam esse recipiente de grãos, eles ajeitavam ele sacudindo assim um pouquinho, batiam ele. Sabe quando você bate assim, o pote lá do açúcar para assentar dentro do pote? O café que você põe no seu potinho lá e você ajeita ele? Isso é sacudida e recalcada. E aí quando você joga mais até transbordar, isso é abundância. Então, se você quiser alcançar essa abundância, você precisa sim reprogramar a sua mentalidade financeira e identificar essas crenças dentro de você. Agora, então, vamos fazer uma parte aqui onde você vai identificar isso. E eu quero que você pare aí agora, se você estiver mexendo com outras coisas, e presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Porque se até hoje você não consegue se ver como essa pessoa capaz de viver essa abundância, essa prosperidade, você até se convenceu com a explicação que eu dei aqui sobre as crenças limitantes. Mas ainda assim você, no fundo, não se sente capaz. Sabe por que isso? Porque durante toda a sua vida, o significado que você deu para a riqueza, para a prosperidade e para a abundância estavam errados. Quando você pensa em você mesmo, você se vê como uma pessoa capaz, mesmo que ainda não seja, mas capaz de viver a prosperidade, a riqueza e a abundância. Você se vê como essa pessoa? A vida que você leva mostra que você pode sim viver na riqueza, na prosperidade e na abundância. A forma que você lida com o seu dinheiro, ela te mostra que você tem grandes chances de ir nesse caminho? Ou a forma que você lida com o seu dinheiro é aquela da crença limitante, que você acha que eu não posso ter dinheiro, senão eu vou me corromper. Dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro é sujo e eu não quero nada sujo comigo. Então, se vier para mim, eu já dou logo para alguém. Você se vê assim? Quais são seus significados acerca da prosperidade, da abundância e da riqueza? Se os seus significados são sempre voltados a te falar que não é para você, que você não é capaz, quando você pensa em você como pessoa, como um profissional, como um empreendedor, se você sempre associa a sua figura como alguém que não vai vencer, que não será capaz de superar a escassez e a limitação que talvez muitos ainda estão, você realmente não vai conseguir. Então você precisa pegar esses significados
e corrigi-los como eu estava mostrando para vocês aqui. E aí, no final da aula, eu insisto para vocês, entra lá na plataforma e faz as tarefas. Porque só ficar ouvindo não vai mudar nada. Precisa ir para a prática. Só ficar aqui ouvindo não vai mudar a sua vida se você não começar a praticar. E aí, por isso que tem tarefa em todas as aulas aqui, para você começar a praticar e ver alguns resultados já acontecendo na sua vida. Porque os seus significados, eles vão gerar percepções em você. Quando eu falo de dinheiro, quais são as lembranças que você tem? É de falta de recurso? É de limitação? É de vergonha? É de escassez? Quando fala essa palavra dinheiro, o que vem lá no seu subconsciente? Você precisa saber qual é o significado que você dá para isso. Quando fala de vencer, de crescer, de prosperar, qual é esses significados para você? O que isso significa? Uma coisa é eu falar o que o conceito disso diz. Outra coisa é o que significa aqui, ó, dentro da sua mente. E é aqui que precisa mudar. É aqui que você precisa mudar. Então, a história que você viveu, ela impacta nos significados que você tem sobre essas coisas. A história que você viveu impacta nesses significados. Não somente a história, mas também, às vezes, até as questões genéticas impactam nos significados que você tem. Quem são seus pais, como eles creram nessas coisas, qual era a relação deles com isso, tudo isso vai impactar a forma que você pensa sobre tudo isso. As escolhas que você fez na sua vida, elas vão mostrar quais são os seus significados acerca dessas coisas. Vou dar aqui alguns dados para vocês, ó. 30% da mentalidade humana é formada por causa da genética, ou seja, 30% da sua mente você herdou daquela junção da sua mãe e do seu pai. 30% de você é a sua mãe e o seu pai junto. 30% de quem nós somos, nós herdamos geneticamente da nossa família. E isso é um dado científico. Quais são as crenças que você tem? Porque as crenças que você tem vão influenciar na sua vida. A história, a genética, as escolhas vão gerar em você crenças, valores. Você sempre ouviu o seu pai contar uma história. Dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Gente rica é gente que rouba. Só é rico porque enganou alguém. Isso gerou crenças em você. Valores em você. E esses valores e essas crenças são suas verdades. Crenças e valores é tudo o que você acredita que é real. E para nossa mente, mesmo que não seja, aquilo é real. A sua mente não sabe o que é verdade e o que é uma crença. Se é aquilo que você internalizou na sua mente, para você, nas suas crenças, aquilo é a verdade. Por isso, precisa ser atualizado. Esse seu sistema de crenças e valores são suas verdades. Eles vieram de onde? Vieram da sua história, vieram dos seus pais, vieram das escolhas que você fez e também vieram dos ambientes que você frequenta. Esse seu sistema de crença, ele gerou em vocês, através da história, da genética, das companhias, dos ambientes que você anda, crenças e valores. E dependendo de quais eram essas histórias, esses ambientes, essas crenças, você gerou crenças limitantes acerca da prosperidade e da riqueza dentro da sua mente. Então você precisa atualizar isso. Por quê? Porque essas crenças e valores são coisas que são importantes para você, são pilares da sua vida, são mandamentos que você guarda dentro de si mesmos. E se eles são errados, queridos,
toda vez que você se vê diante de uma situação que uma mente abundante agiria de uma forma, você, enquanto não alterar essas suas crenças e valores, você vai agir de outra forma. É por isso que as pessoas fazem assim. Eu não sei o que acontece. Todas as vezes que eu pego algum dinheiro, eu torro tudo e eu nem sei aonde. É um comportamento e você acha que para você se sentir feliz, você precisa gastar e consumir. E aí a gente vai voltar na aula passada, eu não vou repetir tudo aqui. As crenças e os seus valores, eles vão gerar em você os resultados, é o sucesso. É o sucesso, é a sua reputação, é o legado que você vai deixar. O sucesso para você alcançar, seja ele na área profissional, pessoal, financeira, ele depende de atitudes, de uma ação com foco, com objetivo. E muitas vezes você vai precisar fazer algo diferente. Quando você gera um sistema correto de crenças, de valores, você pega os seus significados, aqueles que você gerou dentro de você errado acerca dessas crenças, você vai atualizá-los e os resultados que você terá depois disso vão mostrar para você o sucesso dessas suas ações. Qual é a ação que eu preciso fazer então, pastor? Você precisa começar a rever essas suas crenças. 12 dias, queridos, para mudar a mentalidade financeira é um processo. É um processo onde nós estamos entrando num processo de rever nossos conceitos acerca da prosperidade e quebrar todas as crenças erradas que você já gerou dentro de você sobre isso. O que é prosperidade para você, querido? Vou falar para você o que é prosperidade. Prosperidade é você obter aquilo que você deseja. É desejar, é conquistar, é ter a capacidade de sonhar. Tudo isso vai fazer você alcançar um nível de prosperidade quando você deseja algo, lógico, sempre alinhado com os princípios da palavra, tá bom? Você deseja algo, você se empenha naquilo e você consegue realizar. Por exemplo, se você olhar para a sua vida passada, mesmo com algumas crenças limitantes, mesmo com algumas situações na sua vida, você ainda vai ver que coisas que você desejava quando você, há anos atrás, não vou dizer quando você era criança, né? Mas vou dizer há anos atrás, hoje você realizou. Eu me lembro de coisas que eu desejava que hoje eu vivi ou possuo. Então, desejar é uma capacidade e essa capacidade de sonhar, ela vai te levar a prosperar. Só que quando você acha que tudo é difícil, tudo é limitado, que para você vencer alguém vai ter que perder, com essas crenças limitantes você não vai chegar em lugar nenhum. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Tem um livro chamado O Segredo. É um livro famosíssimo aí no mundo secular, tá? Que fala bastante sobre isso. Eu quero só uma citação dele para deixar para vocês aqui. E ele diz o seguinte: a abundância é um estado de espírito e não a quantidade de dinheiro ou de coisas materiais. A abundância, queridos, ela está aqui dentro. Ela não está do lado de fora. A abundância, ela está dentro de você, é um estado de espírito. E não é o que você tem, o que você possui, coisas físicas ou materiais. Se você quiser mudar os frutos, você precisa fazer uma coisa, você precisa, primeiro de tudo, mexer nas raízes. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Não adianta nós falarmos de como você vai prosperar, de como você vai crescer financeiramente. Eu vou ainda ensinar para vocês como empreendedorismo, como mexer com o mundo digital. Eu vou ensinar para vocês até o final desse desafio, tá bom? Mas não adianta eu falar sobre essas coisas agora, enquanto as raízes estão todas erradas. Então, primeiro a gente vai mexer com as raízes. Primeiro vamos trocar as raízes para depois mexer naquilo que vai ficar visível, porque não adianta você construir uma edificação
maravilhosa, bonita, sem os fundamentos. E os fundamentos precisam ser corretos. Então, queridos, vamos fechar essa aula aqui e volto a repetir para vocês. São 12 dias de sabedoria, de conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, mas também a parte de vocês qual é? Ir lá e praticar. Ir lá e colocar em prática. Ir lá e fazer as tarefas. Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo.